porque não é porque teve folga que deixou de ter luta, né, irmãos? As lutas, elas continuaram. Nós estamos aqui de pé hoje, glória a Deus, não é isso? Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no Evangelho escrito segundo Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 24. Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 24. Deixa aberto aí. Enquanto isso, eu vou dar uma lida no texto, nos versículos aqui em 2 Timóteo, capítulo 3. Se você quiser acompanhar, pode ficar à vontade, viu? Versículo 14. (15, 16 e 17). Amém? Diz assim, 2 Timóteo: quanto a você, porém, permaneçam nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vemos aqui nesse texto uma recomendação de Paulo a Timóteo, uma recomendação pessoal. Podeis assentar, irmãos. Falando intimamente, de uma forma particular com Timóteo. É uma carta pastoral, mas que ele não deixa de tratar diretamente com Timóteo. Porque para Timóteo ensinar aquilo ao qual ele estava sendo instruído, ele precisava primeiramente estar convicto daquele ensinamento. Ele precisava ter essa essência dentro dele, essa convicção, para que assim ele estivesse apto para ensinar as pessoas, as quais Deus havia colocado sobre as suas responsabilidades. Então, quando a gente chega aqui em Mateus, é onde nós iremos agora ler, para a gente fazer a nossa reflexão. Mateus capítulo 6, versículo 19 a seguir, diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e o ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. As pessoas invertem, diz que onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Não. Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E ele continua dizendo o seguinte no versículo 22: os olhos são a candeia do corpo, e se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Glória a Deus. Amém, irmãos? Santo Deus, te louvamos, Senhor, por essa grata oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos mais uma vez, para ouvirmos a Tua voz. Estamos aqui não na dependência do homem, mas na dependência do Senhor. Que o Senhor fale conosco, Senhor.
Que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra para as nossas vidas. E que assim o Teu nome seja engrandecido e glorificado para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a igreja, ela é constituída de pessoas, e dessas pessoas se formam as famílias. O apóstolo Paulo, ele falando acerca do casamento lá em Efésios, a carta aos Efésios, capítulo 5, no versículo 31, ele diz algo assim: por essa razão deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Então, irmãos, para que se constitua a família, o indivíduo precisa ser trabalhado, ser tratado, ser ensinado, porque são formas de criações diferentes, são rotinas diferentes, são maneiras de viver diferentes. E através da palavra de Deus, Ele nos orienta individualmente a cada um, tanto mulher quanto homem, para que quando chegue esse momento do matrimônio, da união, os dois estejam estabelecidos na mesma fé, na mesma linha de pensamento. O profeta Amós, ele diz lá, Amós 3,3, salvo engano, ele diz assim: poderão dois andar juntos se não tiver de acordo? Não tem como. Eu sempre fico com a palavra. A gente recebe conselho de todo tipo de gente, todo tipo de pessoa, todo mundo quer dar um conselho, todo mundo quer falar alguma coisa. A situação está difícil, aí sempre tem alguém para dar um conselho. Mas poucos são os que vêm com o conselho de Deus para a vida das pessoas. A gente ouve muitas coisas. As pessoas, na realidade, elas não querem o mal das outras, elas querem o bem. Mas há conselhos que só vai valer a pena na vida do indivíduo ou do casal se vier da parte de Deus, se for inspirado pelo Senhor. Então, quando eu olho para o Evangelho e eu vejo a família constituída por Deus, eu vejo que Ele ensina a cada indivíduo, de uma forma particular, a ser um verdadeiro cristão e uma verdadeira cristã. Porque o matrimônio é algo tão tremendo que é um grande desafio para a vida do ser humano. Não é fácil viver a dois. Tudo no começo é fácil, tudo no começo é lindo, são flores, mas existem os espinhos. E se o casal não é verdadeiramente em Deus, guardado nos ensinamentos que Ele nos ensina, na prática de vida ali, não tem como vencer as barreiras que irão se levantar. O casal, para viver unido e vencedor, ele precisa estar em Cristo, no amor de Deus, e que a palavra de Deus viva dentro daquele lar e na vida das pessoas que consiste ali dentro daquele lar, irmãos. Então, quando eu vejo Jesus dizendo: não acumulem para vocês tesouro na terra, um dos maiores problemas hoje na vida de alguns casais é a parte financeira. Eu tenho visto muita coisa acontecer, eu tenho algumas experiências, e quando eu olho para a palavra de Deus, eu só sinto uma coisa: a convicção daquilo que Paulo estava falando para Timóteo. A fé na palavra de Deus e a convicção de que se eu não colocar o ensinamento de Deus em prática na minha vida, não vai dar nada certo. Vai dar tudo errado. Eu vou insistir no erro. E eu insistindo no erro, as consequências serão o quê? Mais agravantes. Então, quando eu vejo Jesus dizendo: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. O servo e a serva do Senhor, que hoje estão constituídos como família, como casal, eles precisam entender que eles vão trabalhar, que eles vão ter uma vida conjugal, que eles vão ter a liberdade dentro daquilo que Deus ensina, para que eles vivam como casal. E assim, ensine os seus filhos os caminhos do Senhor, para que ele não venha se desviar. Só que se levantam as barreiras, se levantam as dificuldades,
E para se enfrentar isso aí e vencer, tem que ser junto. Lutar separado não dá certo, porque onde tem separação, o diabo ele vai encontrar uma brecha, ele vai entrar e ele vai acabar com tudo. Então, irmãos, quando eu vejo a Bíblia dizendo que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e apta para o ensino, eu preciso buscar esse ensino para a minha vida, para agora, dentro de um relacionamento, eu viver como um verdadeiro homem de Deus, como Ele me ensina dentro daquele casamento, dentro daquela família. Porque há uma responsabilidade para o pai, ele passa a ser um sacerdote dentro do seu lar. Amém, irmãos? E essa responsabilidade Deus não vai tirar, essa responsabilidade ela vai ficar na vida do ser humano. E eu preciso agora encarar essa realidade e buscar dentro de Deus de que forma eu serei esse homem na presença do Senhor e dentro desse casamento. E ele diz o seguinte: mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e o ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Ainda que a gente esteja vivendo uma vida terrena, nós não podemos esquecer que a nossa pátria não é aqui. Nós não podemos esquecer que nós temos que acumular tesouro no céu. Porque a vida aqui vai passar, irmãos. A vida como casal vai passar, e individualmente. As pessoas que compõem essa família vão para onde depois que esse casamento e essa vida terrena passar aqui? O que foi acumulado por essas pessoas? Aonde estava o tesouro de cada uma delas? Por isso precisamos colocar e juntar esses tesouros na presença do Senhor. Porque na presença do Senhor esses tesouros estarão bem guardados. E se estão bem guardados, nós iremos desfrutar de uma glória tão tremenda, tão poderosa, que nada aqui nessa terra vai apagar o que Deus tem preparado para as nossas vidas. A vida conjugal, irmãos, é difícil. Quem disser que é fácil viver casado, não está vivendo uma realidade. Você viver uma vida de solteiro na presença do Senhor já não é fácil. Imagine você casado. Imagine você dentro de um relacionamento de uma pessoa que tem ideias contrárias às suas. Você cria seu filho de uma forma e a outra pessoa quer criar o seu filho de outra maneira. Você quer puxar para a fé e a pessoa quer levar para as coisas mais light, mais relaxadas. E os filhos vão crescendo dentro desse relacionamento de uma forma que não sabe o que é que elas querem. Elas não sabem. Uma hora está na igreja, outra hora está fazendo lá o que não convém fazer, porque é permitido que essas crianças façam tais coisas. Então, irmãos, nós precisamos buscar essa presença de Deus para que a gente venha entender que a gente precisa acumular tesouro na presença do Senhor. Eu preciso guardar a minha vida, a minha consciência. Hoje eu penso diferente. Eu fico analisando coisas que eu passei no passado. Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu não teria passado por aquilo. Não estaria sofrendo as consequências daquilo que eu vivi. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque a vida está aí para ser vivida mesmo. Deus te deu essa vida para você viver ela. Mas você tem que viver essa vida que Ele te deu na presença dEle, não fora da presença dEle. E um verdadeiro casamento saudável só vai ser estruturado na presença do Senhor. Ele só tem estrutura e só tem base na presença de Deus, irmãos. Por isso eu preciso me alicerçar. Esses dias me perguntaram, irmão, por que você fala certas coisas de uma forma tão convicta? Eu falei, irmão, se eu não tiver convicção na minha fé, está tudo acabado. A Bíblia é algo tremendo. O salmista lá no Salmo 138, capítulo 2, no final do versículo ele diz o seguinte: pois o Senhor exaltaste o teu nome e a tua palavra acima de todas as coisas. A palavra de Deus tem que estar no nosso coração. Ela tem que ser lâmpada para a nossa vida. Ela tem que ser luz para os nossos caminhos. E hoje as pessoas vêm para a igreja como família,
mas quando saem da igreja, não vivem como família cristã. Eu preciso viver como uma família de Deus. Deus, Ele libera, irmãos, bênçãos individuais. Você tem a sua intimidade particular com Ele, então Ele vai te recompensar pela sua busca, pela sua entrega, amém? Mas há coisas que Deus só vai derramar sobre a vida da família se a família estiver unida. Se a família estiver desunida, não tem como ela ser abençoada no coletivo. Por isso precisamos buscar essa presença. E Ele disse: olhe, não acumulem para vocês. Ele está sendo bem claro. Ele: olha, meus filhos, não acumulem para vocês tesouro nessa terra. Não vale a pena. Tesouro na terra só vai servir para uma coisa: trazer prazer para a sua carne. Mas não vai trazer salvação de vida eterna para a sua alma. Mas quando você acumula tesouros no céu, na presença do Senhor, haja o que houver, nada vai tirar o que está guardado, o que é seu, na presença de Deus. Ele disse: guarda o que tu tens, para que ninguém tome o quê? Então guarde essa coroa. E essa coroa é individual, não é dupla, é sua. Por isso eu preciso entender que Deus, Ele constituiu a família, mas Deus tem algo particular comigo, com minha esposa, com os meus filhos. Ele tem algo particular com você. Ele quer uma intimidade, uma proximidade, de uma forma particular. Porque, irmãos, o nosso lar não é abrigo do inimigo, não, irmãos. Nosso lar é abrigo de Deus. O nosso lar é lugar de Deus, da presença de Deus. O nosso lar não tem que ter brecha para o inimigo entrar e destruir. Eu fico triste quando eu vejo os casais dentro da igreja separados. Isso é triste. Isso só diz uma coisa: o inimigo prevaleceu naquele lugar. Mas eu quero te dizer que há uma esperança em Deus para as nossas vidas. Deus não nos deixa sem esperança. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso abrigo, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Por isso precisamos confiar na presença do Senhor em nós. Como eu já falei aqui algumas vezes, Jesus, Ele não prometeu paz à terra, mas Ele prometeu a paz dentro de cada um de nós, os que cremos. E aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, essa paz está conosco. Nada vai tirar essa paz de dentro de você. As dificuldades, elas existem, mas a sua paz e a sua alegria em Deus está aí com você, no seu coração e na sua alma. Se você estiver com a sua alma atribulada, você não vai conseguir ouvir a voz do Senhor. Por isso o salmista disse: aquieta-te, ó minha alma. Porque você, com sua alma aquietada em Deus, o seu coração vai estar aberto para ouvir a voz do Senhor. E nós precisamos, irmãos, buscar esse resgate, buscar essa essência, trazer novamente isso para as nossas vidas. Porque o meu corpo, o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Os nossos filhos estão guardados no Senhor. Deus é fiel. E Ele continua dizendo o seguinte, irmãos, versículo 21, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A gente tem exemplos bíblicos de algumas histórias que a Bíblia nos relata acerca das pessoas que estavam com seus tesouros guardados aqui. E quando chegaram perto de Jesus e falaram: mestre, o que tenho eu que fazer para herdar a vida eterna? E ele disse: você conhece os mandamentos? Sim, desde criança eu tenho os observado e tenho praticado tudo aquilo. Jesus disse para aquele jovem rico: só te falta uma coisa. Venda tudo que você tem, dê aos pobres, depois vem e me siga, porque eu tenho um tesouro para você guardado no céu. E a Bíblia diz que aquele rapaz se entristeceu, baixou a sua cabeça, virou as costas e seguiu, porque o coração dele, o tesouro dele, estava na riqueza dele. E Jesus nos oferece uma riqueza, irmãos, que ainda que você não esteja vendo, tenha certeza e convicção que ela está guardada lá para você. É isso que eu preciso entender.
se eu não tiver convicção na minha fé, está tudo perdido. Eu preciso confiar, ainda que me chamem de louco, mas a minha fé no Deus que eu sirvo, ela tem que permanecer inabalável. Independente das circunstâncias, o nome do Senhor, ele vai continuar sendo glorificado na minha vida. Não é o fato de ter a luta, que Deus deixou de ser Deus, ele continua sendo Deus. E a hora que ele quiser, ele lhe tira dessa situação. O que tão somente eu tenho que fazer é guardar o meu coração, a minha alma, a minha vida na presença do Senhor. Irmãos, o inimigo está entrando nos lares de uma forma tão forte, que as pessoas não estão percebendo e estão achando até que tem certas coisas que estão acontecendo que é Deus e está dizendo glória a Deus. Não, irmão, o inimigo está fazendo a festa em alguns lares. Mas eu venho com essa palavra nessa noite para destruir essa festa desse Satanás na vida dessas pessoas. A palavra de Deus, ela é o poder de Deus. E se você não trouxer o poder de Deus para a sua vida e para a sua casa, o inimigo vai se encontrar fortalecido e vai fazer o que ele veio fazer, destruir o lar. Mas a Bíblia diz que Jesus veio destruir toda a ação de Satanás. Ele veio destruir toda a obra do inimigo. Sabe para quê? Para que a sua família esteja de pé na presença dele. Que o seu lar seja reconhecido como um lar de Deus. Que não seja só, o marido é uma bênção, mas a mulher, ou a mulher é uma bênção, mas o marido, o casal é uma bênção, mas os filhos, não é assim que o povo fala? Mas não, todo mundo vai olhar e vai dizer, ali naquela casa, tanto o marido quanto a esposa e os filhos são uma bênção na presença de Deus. É dessa forma que nós temos que buscar isso para a nossa vida. Irmãos, aí ele continua falando uma outra coisa de uma forma individual. Preste atenção, as famílias são constituídas com homem e mulher, mas para que se haja uma comunhão como casal, a pessoa precisa ser tratada individualmente. Quando uma pessoa não procura a essência de Cristo para dentro de si, vai ter confusão, vai ter discussão, vai ter briga dentro do lar. Os dois têm que estar no mesmo sentido de fé. Ainda que os pensamentos sejam diferentes, por amor a Cristo e pelo ensinamento de Jesus, as coisas vão andar na mesma linha, no mesmo trilho. Porque Deus é maravilhoso e Ele é fiel. E a palavra dele vai se cumprir, irmãos. Só que ele diz assim no versículo 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Isso aqui é muito forte, irmãos. Porque como andam os nossos olhos? É os nossos olhos que dão abertura para o que está dentro. É através dos olhos que vem a cobiça. É através dos olhos que o inimigo ele vai colocar atrativos para que você veja, se agrade do que ele está mostrando. Mas se o seu coração estiver em Deus e você tiver a convicção da fé, da palavra na sua vida, você vai rejeitar aquilo que o inimigo está colocando. Porque há dentro de você uma luz, é Cristo. E agora ele vai te dar uma visão e você vai entender que aquilo ali não é dele para a sua vida, nem para a sua família. Então ele diz, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. E que luz é essa? Cristo Jesus, na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Mas ele diz assim, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de treva. E o que me chama a atenção é o que ele diz depois. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, ele diz que se a luz que está dentro da pessoa for treva, que tremendas trevas são. Então eu preciso buscar a verdadeira luz para dentro de mim. O cônjuge precisa buscar essa verdadeira luz para dentro de si, para que haja uma comunhão e para que o brilho de Cristo brilhe, não só na vida de vocês, mas em todo o seu lar, e haja uma harmonia, de forma que as bênçãos de Deus venham tremendas sobre a vida daquela família. Mas eu creio na palavra do Senhor, e é por isso que nós estamos aqui, porque Ele é fiel ao que Ele prometeu. E se Ele prometeu que Ele vai colocar de pé, Ele vai colocar de pé. Se Ele prometeu reconstruir, Ele vai reconstruir. Se Ele prometeu que a vida daquele que procura buscar a essência dele para a sua vida vai ser edificada, vai ser edificada.
mas eu preciso entender sobre que alicerce a minha vida está. Eu preciso entender de que forma estão os meus olhos, porque é eles que vão ditar o meu corpo, o meu interior e a minha vida. E eu quero dizer aos irmãos, em nome de Jesus, que se você colocar a palavra de Deus em prática na sua vida, o poder dele irá se manifestar na sua vida. O poder dele irá se manifestar na sua casa, na sua família. Precisamos trazer isso para as nossas vidas como essência. Para que o meu casamento esteja em comunhão, esteja ali na direção de Deus, eu preciso me deixar ser tratado pela palavra de Deus. Eu preciso ser vencido pela palavra de Deus, para que agora eu veja que, como marido, eu preciso ser como a palavra de Deus me orienta como eu devo ser. Da mesma forma, a esposa precisa buscar aquilo que Deus ensina, aquilo que Deus orienta, para que ela viva como uma mulher de Deus dentro daquele lar. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Ela não está dizendo o homem, ela disse a mulher sábia edifica a sua, mas a tola. Então, irmãos, a essência da mulher sábia precisa estar na vida daquele que busca, daquela que busca a presença de Deus, para que haja essa integração de fé, essa harmonia, essa coinonia, essa união, para que aquele lar seja uma bênção na presença do Senhor. O meu lar precisa ser um exemplo. As pessoas precisam olhar para a minha casa, para o meu lar, para a minha vida, para a minha família e dizer: aquela casa está estruturada sobre a rocha que é Cristo Jesus. A luz que brilha na vida daquele casal, não na vida do esposo, ou separadamente na vida da esposa. O brilho que brilha na vida daquele casal é o brilho de Cristo. O brilho não está só no casal, mas o brilho também está nos filhos. E aquele lá é abençoado, porque, irmãos, quando a gente olha e vê uma casa destruída, que se diz que é como cristã, sai da veracidade do que é bíblico. Sai da veracidade do que Jesus, o Evangelho não é mentira, o Evangelho é verdade. E nós precisamos viver essa verdade na nossa vida. Os sinais seguirão os que crerem. E nós cremos, amém? Então a evidência da palavra estará sobre a nossa vida. E esse cumprimento irá se cumprir nas nossas vidas para o louvor da glória daquele que nos chamou e vai completar a boa obra. Somos obras inacabadas, estamos ainda, Deus ainda está nos moldando. Mas eu creio na bênção de Deus para a família, irmãos. Eu creio na bênção de Deus, mas eu preciso buscar essa essência para a minha vida. O casal precisa buscar essa essência. Entenda isso. Se você não buscar uma intimidade com Deus para você ser tratado individualmente, não tem como viver a dois. O indivíduo precisa ser tratado individualmente para depois se unir. E aí sim os dois andarem juntos, caminharem juntos. É como a Bíblia diz, o cordão de 3 dobras, ele é mais forte. Andando 2 juntos, se um cair, o outro estende a mão e levanta. Então nós precisamos estar nessa fé, irmãos, em Deus, porque há uma unção de Deus sobre a vida da família. Nós não podemos negar isso. Mas para que isso venha a ser estabelecido nas nossas vidas, precisamos buscar essa presença de Deus, essa obediência à palavra dele, dentro do que ele nos ensina. Aí ele diz: portanto, se a luz que está dentro de você for trevas, são trevas, que tremendas trevas são. E agora no versículo 24 ele já entra com outra situação. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Estamos vivendo em uma sociedade, em um país capitalista. Ninguém pode fazer nada sem dinheiro, amém? Mas o dinheiro não pode ser o senhor da pessoa. Não é pecado você ganhar o seu dinheiro. Não é pecado você buscar um conforto melhor para sua família, para sua casa, desde que o dinheiro não seja seu senhor. Mas que você esteja na presença de Deus, porque eu sei que Ele vai trazer sobre a sua vida aquilo que você necessita.
Quando nós vamos lá, abra rapidinho aí em Provérbios 30. Provérbios 30, para a gente encerrar. Glórias ao teu nome, Senhor. A Bíblia fala de um homem chamado Agur. Pouco se sabe e quase nada sabemos sobre ele. A Bíblia fala o nome dele aqui, onde diz palavras de Agur ou ditados de Agur. E esse homem fala coisas que a gente para refletir como um cristão. O pastor falou aqui em consciência cristã e eu fico analisando o que esse homem viveu e o que ele viu em sua época, para que Deus se importasse e deixasse isso aqui registrado para nós hoje. Amém, irmãos? Então, quando eu leio aqui Provérbios 30, versículo 5, diz assim: cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ela é um escudo para quem nele se refugia. Amém? Ele está dizendo que a palavra de Deus é o meu refúgio. Ele está dizendo que a palavra de Deus é a minha fortaleza, é o meu escudo, que eu preciso estar guardado na palavra de Deus, porque é ela que vai me proteger. Amém? E ele diz no versículo 6: nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Então não devemos tirar nem acrescentar nada da palavra do Senhor. A palavra do Senhor já está completa. A revelação do Senhor para a nossa vida está aqui. Basta tão somente nós agora obedecermos às orientações dele para a nossa vida. Sabe o que é que me chama a atenção, irmãos? Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vê vários dos profetas, não está falando nada de novo para o povo de Israel. Os profetas estão apenas sendo inspirados por Deus para falar para o povo aquilo que o povo já sabia. Porque a palavra de Deus já existia, as leis já estavam ali, eles sabiam o que Deus queria da vida de cada um deles. Mas eles se desviavam do caminho e Deus levantava um profeta para quê? Para chamar novamente o povo para o eixo. Só que Deus pegava o profeta e lembrava a eles aquilo que eles já sabiam. O que é que Deus está falando conosco hoje? Nós não já conhecemos a palavra, não sabemos? Está nos lembrando, irmão, porque Ele nos ama e está nos trazendo para aquilo que será bênção nas nossas vidas. Na presença de Deus é que seremos abençoados. Fora da presença de Deus não há bênção, mas é na presença dele que a bênção é liberada e nós seremos reconhecidos como abençoados e justos diante da presença do Senhor. Aí ele diz aqui no versículo 7, ele fala algo tremendo: duas coisas peço que me deis antes que eu morra. Ele tinha um desejo antes de morrer. Dentro de tudo aquilo que ele viveu, que ele viu, que ele presenciou, ele faz dois pedidos a Deus. Ele diz: mantém longe de mim a falsidade e a mentira, e não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Tem algumas versões que diz: dá a minha porção costumeira. Aí ele justifica por que ele está falando isso. Versículo 9: se não tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Então nós precisamos buscar em Deus aquilo que é necessário para nós, aquilo que vai nos dar um equilíbrio, mas que não nos afaste da presença do nosso Senhor. Trabalhe, busque seus objetivos, mas os seus objetivos não podem ser maior do que Deus na sua vida. Constitua a família, viva o que Deus tem para a sua vida como família, mas não esqueça que o tratamento dele na sua vida é individual, é particular. E você precisa aceitar para que, como casal, agora os dois andem juntos, para que a bênção do Senhor floresça sobre a vida de vocês. Então nós precisamos entender, irmãos, que a vida do cristão precisa ser equilibrada. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 12: não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para poderes experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é isso que nós estamos buscando, essa plenitude, para podermos agradar ao Senhor. Somos falhos, limitados, pecadores, sim, mas reconhecemos quem Ele é e quem nós somos. E hoje Ele habita dentro de mim, dentro de vocês, somos templos do Espírito dEle. E em nome de Jesus, nossa família irá cantar o hino da vitória. Eu creio que se nós buscarmos a presença de Deus e o que Ele nos ensina, os filhos voltarão para a presença do Senhor. Aquele que está afastado vai novamente se aproximar de Deus. Mas para isso eu preciso buscar essa essência para a minha vida. Amém, irmãos? Continue firme na fé que você tem em Deus. Continue firme na palavra de Deus, porque Ele tem uma bênção para liberar sobre a sua vida. Ou seja, eu vou consertar isso aqui, a bênção já está liberada. Só precisamos nos aprumar à vontade dEle, para que essa bênção nos alcance. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, irmãos. Deus é maravilhoso. Eu saio daqui feliz, sabe por quê? Porque há um peso de responsabilidade quando a gente sobe aqui para pregar. Mas eu saio feliz porque Deus, Ele está aqui no nosso meio. E é Ele que traz esse conforto e essa paz sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Venha, Ronildo. Eu vou estar aqui ungindo vocês, cada irmão. Amém? Vou estar aqui com os diáconos. Você vem aqui à frente e receba a oração, a unção. Tira uma figura aqui. Deixa eu ver. Pode sair do seu lugar, vem aqui. Fica lado a lado aqui. Aqui do lado. Estenda as mãos. De ti, de ti, menos de menos de mim, mais de ti, mais
de ti. Menos de mim, menos de mim, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. De ti, mais de ti, menos de que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti,
Aleluia. Vamos erguer as nossas mãos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai de toda glória, Pai de toda honra, de todo louvor e de toda adoração, que nos recebe em Sua presença e pela Sua bondade, misericórdia e compaixão, ó Deus, nos concede, Senhor, a grata oportunidade, Pai, de sermos filhos e de vivermos, ó Deus, a dimensão do Teu reino sob a Tua misericórdia. Portanto, meu Pai, que a Sua bondade seja conosco, leva-nos em paz, em segurança aos nossos lares, debaixo da Tua misericórdia, do Teu amor, nos dando uma noite de sono tranquilo, de paz, de descanso na Tua presença. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Que Deus abençoe, vá em paz, em nome de Jesus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri Aquieta minha alma, que eu preciso estar em ti. Faz meu coração ouvir tua voz. Porque na verdade eu descobri que tudo o que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é conviver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. E mesmo sem limite, tente me fazer voltar atrás. Eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só.